na próxima quinta-feira. Estamos todos submissos à lei de associação. Portanto, cada um de nós levou para o recinto de Urias vários amigos, e da parte dos encarnados também a coisa assim se passou. Redundou tudo em muita gente para assistir a uma sessão espírita, reprodução em grau relativamente diferente daquilo que Jesus fez no Alto do Tabor. Fazia 1 hora, mais ou menos, que a veneranda senhora Altair havia se aproximado da jovem médium Altair, quando eu e muitos outros chegamos ao recinto. Em nossa companhia, desta vez, estava a Dalva, e o seu primeiro desejo foi oscular a sobrinhada toda. Em dado momento, disse a jovem médium: "Não sei bem porquê, mas sinto-me tão alegre, mamãe." "Naturalmente, filha, por não se terem repetido os ataques." Não é isso, mamãe. É qualquer coisa de indefinível." Ela, o que sentia, sem compreender, era a presença benfazeja da bisavó que lhe transmitia poderosos eflúvios luminosos. No momento da reunião, todos os olhares volviam-se para a jovem, e Urias quis que o ocultista falasse qualquer coisa. Paulo, o ocultista, pediu uma Bíblia, e de Bíblia em punho falou na revelação, por intermédio dos espíritos ou anjos, a começar do Gênese e a terminar no Apocalipse. Deus, dizia ele, por meio dos anjos ou dos espíritos, sempre instruiu aos homens. E como só existe um relato apostolar sobre o modo de reunião dos apóstolos, o ocultista foi lê-lo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 14, e sentenciou com todo o vigor de seu entusiasmo. Esse era o sistema de reunião dos apóstolos, e cópia exata do grande acontecimento do Pentecostes, quando se cumpriu o batismo de Espírito, para o que veio ao mundo o Cristo, para que, pela revelação, torne-se o homem conhecedor das coisas de Deus. O Cristo, portanto, recomendou o amor e prometeu a revelação. E nós teremos hoje, mercê de Deus, mais uma vez a promessa do Cristo testemunhada. O tom sincero, poderosamente vibrante do ocultista sacudia nossas sensibilidades, e a veneranda Altair, a avó de Urias e bisavó da jovem médium, não pôde fazer de menos ao lançar mão da jovem para todos saudar, por tão grata oportunidade. Suas primeiras palavras foram de gratidão pelo orador da noite. Depois, a todos se dirigiu com maternal carinho. A consoladora manifestação dos espíritos arrasta consigo a necessidade de orientação de entidades sofredoras, porque com isso avança o homem num sentido a mais da solidariedade, sem deixar de ter sempre, pela frente, profundo compêndio natural de psicologia. Lucram ambos os planos, porque lucra a humanidade em si mesma, ela que é sempre a mesma, para aquém ou para além do túmulo. Depois de algumas considerações a mais, atendendo à curiosidade até de alguns dos presentes, a veneranda senhora pediu ao ocultista, ele que era mais conhecedor de quantos ali estavam, de tais questões. "Amigo Paulo, desejo que oriente a um irmão sofredor que aqui se encontra. Como sabe, amigo, Jesus ensinou a fazer isso, embora tenham os historiadores interessados em outros aspectos doutrinários feito questão de subtrair aos livros sacros ensinos tão verdadeiros o quão úteis." E havendo-se posto o homem ao dispor da entidade iluminada, saiu ela do lado da jovem para que 3 outros trabalhadores dela avizinhassem um homem de triste catadura, que se retorcia em dores atrozes. Logo, dominando a organização mediúnica da jovem, o sofredor se impunha, fazendo-a reproduzir tudo o que de si mesmo era. Retorcia a jovem, chorava e gemia dolorosamente, pedindo amparo pelo amor de Deus. E o ocultista passou a dizer ao sofredor que já era um desencarnado, que precisava disso certificar-se para poder trilhar uma vida de recuperação, em paz, saúde e trabalhos.
A entidade não podia ouvi-lo, porquanto estava dominada por dor atroz, e o homem pediu a todos uma prece por ela. Nesse instante, parece que, deixando cada qual de ser muito curioso, entrou a orar. E o conjunto era formoso, porque cada um dirigia ao sofredor um contínuo jato de fluidos curadores. Aos poucos, mais do que com muita conversa, o homem sofredor foi ganhando paz e saúde. Quando já estava bem melhor, a veneranda se lhe tornou visível e falou-lhe com muito carinho. O homem estranhava que, sendo um morto, pudesse ter um corpo para sofrer tanto, e a veneranda fez-lhe sentir que um corpo é sempre um corpo, em qualquer grau de densidade, porque está em justa posta relatividade com o grau consciencial do ser espiritual. Pediu-lhe ela elevasse o pensamento a Deus, o sagrado princípio, para que sua cura ficasse a melhor possível no momento. E o homem, tendo orado com fervor, tornou-se receptáculo de eflúvios sublimes, findando por agradecer a Deus e a todos com ternas lágrimas. Ao perguntar para onde teria de ir, respondeu-lhe a veneranda que, com um dos presentes, iria para uma região adequada ao seu merecimento, para aprender e trabalhar pelo bem comum. E o homem se foi. Estava ali presente também, da parte dos encarnados, um homem que depois, fiquei sabendo, era lente de uma faculdade e parente da casa. Era homem que esposava ideias deístas um tanto singulares, pois acreditava em um possível Deus, mas um Deus mais imaginário do que real, uma espécie de símbolo do todo. A este pediu para dirigir-se uma entidade de cor que ali dera entrada, num repente. Contrastava com a cor da pele a alvura de suas radiações. O preto era muito alvo de espírito, e a veneranda concedeu-lhe a oportunidade desejada. Assim que o preto falou, dirigiu-se ao tal professor com muito de intimidade, e o doutor levantara-se para ouvir melhor. A entidade então lhe disse: "Sou o Bento, doutor Aníbal, o servente. Faz 3 anos que deixei o corpo mais denso em troca de outro mais leve e a gosto." O doutor estava em ambiente assim estranho, tendo dificuldade em travar diálogo com o espírito do velho serventuário, mas disse a certa altura, quando já o julgava com medo ou incapaz de falar: "Bem, e quer me dizer alguma coisa em que lhe poderei ser útil?" Lembra-se de quando dizia aos alunos: "Se o culto das virtudes for uma ilusão perante a morte, assim mesmo será a mais nobre realidade da vida?" "Lembro-me, pois ainda o digo", tornou a falar o doutor, respondendo ao preto iluminado, que lhe falava do continente da morte através de Altair. "Pois prossiga, caro doutor, que nenhuma coisa é ilusão na vida, desde que o espírito a viva, mesmo que seja por um momento fugaz. Foi só para lhe dizer isso que vim, a pedido da dona Francisca, sua mãe, que lhe manda bênçãos, muitas bênçãos. E adeus, caro doutor. Adeus, meus irmãos." E depois de fazer um gesto reverente para com a veneranda senhora que lhe dera a oportunidade de falar ao doutor encarnado, despediu-se e sumiu na imensidade. O doutor sentou-se, depois de volver para o seu lugar, ostentando no rosto uns filetes que refletiam a luz da lâmpada próxima. Nós podíamos notar perfeitamente que aquele homem era um sensível, um homem de bem, como se diz, porque ao lhe penetrarem pela alma adentro tais palavras, todo ele aureolou-se de um azulino muito belo. Foi como uma tocha iluminadora que de si dera o que tinha ao primeiro desejo de quem lhe achegara. Ato contínuo, a veneranda Altair pediu a Edgar para que se pronunciasse pela jovem médium, e ele o fez com muito gosto. Falou a todos, perguntou e respondeu à vontade e como melhor pôde sobre assuntos vários. Há um sobrinho que lhe fizera interessante pergunta, mas impossível de ser respondida, disse ele: "Conto com alguma lucidez a mais e com muita facilidade de locomoção, mas ainda não me tornei onisciente.
Sou o mesmo que era, exceção daquilo que já disse, mercê de Deus, orna-me agora a personalidade. Portanto, nada posso dizer sobre onde habite Jesus, nem sobre o que esteja fazendo neste instante. E para vos dizer uma grande verdade, e recomendá-la mesmo como de grande utilidade, digo que é bom se vá o encarnado habituando ao hábito das restrições, pois vivemos aqui tal e qual na Terra, em meio circundante que se expressa à base de leis limitadoras. Para vencê-las, amigos, temos de vencer-nos a nós mesmos em primeiro lugar. Sem melhoras internas, ninguém conseguirá melhoras externas, e o problema de Deus, como qualquer outro problema de ordem hierárquica, tanto quanto aí, aqui também é apenas infinito. Os grandes seres, quando vêm a nós para nos instruir, falam relativamente sobre questões profundas, deixando-nos compreender que a parte mais interessante toca a cada um por si resolver, pois é mais questão de realização do que de conhecimento teórico apenas. E depois de sondar, de certo modo, a uma pergunta formulada na mente de um dos presentes, disse: Mas como chamaria Deus a alguém para junto de si? Como haver precedentes desonestos em Deus? E, tecnicamente falando, meu amigo, implica isso em tremendo erro, pois nem Deus é antropomórfico ou figura individual, nem em sua justiça há lugar para exceções. Deus é o princípio sagrado, que em tudo e em todos é fundamento. Quem tiver em mente a ideia de um Deus externo a si, esteja certo de que está errado. E ao Deus interno, ninguém irá por meio de favores ou formalismos religiosistas, nem tampouco por concepções intelectualistas fanáticas. A Deus só iremos, amigos, por meio dos santos caminhos que são a pureza e a sabedoria. Tais caminhos serão sempre de ordem interna. Quanto ao mais, amigos, são estrepolias clericalistas que o tempo se encarregará de banir da mente humana. Volveu lentamente a cabeça para Eunice, a mãe de família, e respondeu-lhe de modo insinuante: Sim, minha bondosa irmã, no cumprimento do dever está a grande e pura doutrina de Jesus Cristo, moralmente encarnada. O mais, verdadeiramente, é ciência. E quem aliar à sabedoria moralidade inatacável estará trilhando o melhor caminho. Sem tais fatores, pergunto, quem honraria a vida? E quem desprezar a vida, o mais fundamental e direto fenômeno que nos diz respeito, como poderia prezar ao seu próximo? E sem amor ao próximo, sem compreensão do ambiente circundante, onde haveria culto digno? O sentido moral da vida vale mais do que a própria vida, já o disse alguém, e sem aqueles fatores, como respeitar o sentido moral da vida? Os amigos de ambos os lados estavam imaginando em tais palavras quando o companheiro disse, despedindo-se: O reino do céu jamais virá a nós, porque em Deus tudo é fundamental. Ele nos fez, se assim quiser dispensar, com natureza para tudo, conferindo-nos o direito de podermos andar mais depressa ou mais devagar. Todos os valores evolucionistas nos são ingênitos, e por isso mesmo não peçamos a Deus aquilo de que, por natureza, já somos herdeiros. Basta de religiosismos estúpidos, basta de mentiras teologais, basta de pensar em um Deus traficante. As velhas concepções espiritualistas estão abarrotadas de erros tremendos. Procurai saber mais e melhor sobre a verdade que está dentro de vós e de quem sois parte, tornando-vos templos de amor e ciência. Adeus. Em seguida, a veneranda Altair tomou a médium Altair, sua bisneta, para recomendar o prosseguimento dos trabalhos, e tendo pedido um pensamento de amor para com os desencarnados sofredores, que deveria ser feito em silêncio por todos, despediu-se recomendando meditassem bem no que haviam visto e ouvido,
não deixando de relacionar tudo com a promessa do Cristo sobre um Consolador que seria espraiado sobre toda a carne. Fez uma breve pausa e, sorrindo, concluiu: Mas, se não quiserdes convir com a soberana vontade de Deus, nem por isso detereis a marcha triunfante da verdade, que são as coisas de Deus. Porque Deus, verdadeiramente, é a verdade, que o homem desconhece, mas que aos poucos, de um modo ou de outro, terá que conhecer. Deus, irmãos queridos, é a causa e é o efeito. Adeus. Urias, o chefe da casa, havendo-se posto em pé, falou brevemente: Meu Deus, sinto-me como um perfeito analfabeto diante de tua sabedoria, mas minha alma transborda de contentamento. Só tu poderias fazer estas coisas e propinar a teus filhos tão gratas e santas satisfações. Por isso, Senhor, em nome do teu santo enviado, Jesus Cristo, nós humildemente te agradecemos e pedimos, Senhor, que estas mesmas graças penetrem o coração de todos os filhos teus, principalmente daqueles que mais precisam, que são os que ainda medram nos planos dolorosos da ignorância espiritual. Envia, Senhor, teus santos mensageiros a todos os lares, para que a terra inteira se torne pródiga em amores santos. A ti, Jesus, Divino Mestre, agradecemos hoje o amor exemplificado, bem como o Consolador prometido. Herdeiros da promessa e livres para cultivar o amor, que mais te poderíamos pedir? Senhor, um dia na vida agradeceste aos discípulos por terem estado contigo nas duras provações, por terem pontilhado do desbravamento dos desertos do espírito humano. E é por isso, Mestre, que queremos lembrar não um pedido, mas sim uma bênção, para que possamos fazer de hoje em diante do viver o Evangelho, assim como tu exemplificaste. E aos mensageiros da paz, agradecemos carinhosamente o doce convívio. Sempre foram anjos ou espíritos os intermediários entre o Pai, o Mestre e os homens bem-intencionados de todos os tempos. Desejamos, queridos amigos, que vos pague Deus por tanta nobreza de alma. Seu rosto estava sendo banhado por filetes cristalinos, sua alma transmitia-nos raios de luz inteligentes e respeitáveis em pura afetividade. O ambiente estava, todo ele, psiquicamente santificado, e nós, um grande número de invisíveis ou mortos, sentimos necessidade de agradecer aos planos superiores da vida, aos chefes, aquelas entidades por meio de quem se filtram os sagrados poderes. A veneranda Altair foi colocar sua mão sobre a bisneta, fazendo-a desdobrar o suficiente para ver um pouco do que lhes ia em torno, e o chefe da casa pediu: oremos para encerrar. Depois do encerramento, cada qual fazia o seu comentário. As dúvidas haviam sido quase todas vencidas. Nós não iríamos prestar atenção na conversa dos duvidosos. Ficamos observando o que diria a jovem Altair, e ela disse: que coisa maravilhosa vi, no final dos trabalhos, uma mulher que brilhava como se fosse um sol, e quanta gente alegre. Ao longe, porém, havia gente triste, gente amarrada, gente que gemia e chorava. A veneranda Altair ficou contente. Queria mesmo, disse, dar uma amostra do quadro geral, fazer ver que uma sessão espírita é coisa muito mais séria do que muitas criaturas julgam. Mas nem todos podem ter visões assim, ficando o conhecimento dessa verdade apenas a cargo das afirmações de alguns poucos, disse alguém do círculo de seres regularmente envolvidos. E a veneranda respondeu: e quem recebe sem mérito? Quem quiser colher, que semeie. Há um grande número, amigo, que só faz jus ao lodo, porque outra coisa não cultivou. Como poderíamos passar por cima da autobrutalidade e fazê-los receber o que não procuraram ter de direito? Lembre-se das últimas palavras do irmão Edgar, falando a nós todos. Todos os valores evolutivos nos são ingênitos,
e por isso mesmo não peçamos a Deus aquilo de que por natureza já somos herdeiros. Logo, amigo, o reino do céu é questão de educação aplicada. Mas as falhas doutrinárias, irmã, não prejudicam tanto? Nenhuma doutrina impõe-se ao espírito, menos que este o permita. O cetro está com o ser filho de Deus e não com a doutrina. O contrário seria reduzir o ser a um simples autômato, e assim não quis Deus, fê-lo com valores fundamentais por natureza, conferindo-lhe o poder e a liberdade de discernimento para efeito de autodiretriz. Logo, quando tenha evolvido até poder dizer-se racional, faça correto uso de tais conquistas. Se, porém, depois de conquistar o plano do discernimento, por fanatismo, quiser fazer-se apenas sectário, quem tem culpa disso? Também não é certo que contra espíritos de envergadura de nada valeram as cruzes, as fogueiras, as martirizações em geral? Silenciou um pouco para sondar o vasto número de sofredores que circundavam o ambiente e focalizou certo setor intelecto-moral. E no campo da descrença? E sobre as negações espirituais? Se desde os Vedas existem sábias lições de espiritualidade, quem pediu ao homem para que se brutalizasse? E brutalizando-se, tornando-se presa de animalismos degradantes, por que não deveria sofrer as consequências? O mau exemplo dos sacerdotes, muitas vezes, ia dizer o mesmo irmão. Não convence jamais aos seres equilibrados. O erro de um é erro dele, e só poderia influir por derivação. Quem crê ou explora o erro de um para justificar o seu ou de quem quer é muito mais errado ainda. Os bons corações, amigo, não têm gosto para incriminar, passam por cima dos erros e, não se esqueça, trabalham pelo próprio melhoramento doutrinário, mesmo à custa da própria vida. A Terra, porém, está habitada, em sua maioria, por seres portadores de tremendas taras. Dão-se às negações, aos clericalismos, aos rotinismos degradantes, aos animalismos e, por fim, querem um responsável externo para todos esses delitos. Muitas vezes, mesmo, criminam aos livros sagrados. Esquecem-se de que são eles transmissores de informes relativistas, produtos do trabalho de espíritos relativamente evoluídos, carentes uns e outros de avançamentos. O problema é complexo, disse o irmão admirado. É simples, emendou a veneranda Altair. Quem tem elementos naturais para trilhar o bom caminho e deles faz uso para trilhar o mal, de quem e do que se poderá queixar? Estava ela assim dizendo, quando infeliz entidade se lhe aproximou, abrindo caminho por entre a multidão que a ouvia, e, tendo-se bem perto, fez esta indagação. Venerável irmã, queira ter a bondade de me esclarecer. Não deveria Moisés responder pelo meu sofrimento? Afinal, senhora, fiz só aquilo que ele mandou fazer, tal como está no livro dos Levíticos. Não, respondeu ela com firmeza, devassando-lhe penetrantemente o ser em fração de minuto. Por que não? Afinal, que mal fiz? Oficiei? A veneranda explicou brandamente. 3 grandes coisas fez Moisés: pregar a vinda do Cristo, transmitir a lei e recorrer à revelação para obter os informes precisos no tempo. A chave foi sempre a revelação. E quantas vezes o amigo deixou de parte os formalismos, os erros de Moisés, para sondar a verdade pelo culto da revelação? Ele mesmo proibiu o culto do intercâmbio com os mortos. Um homem sábio, amigo, não cai na asneira de negar teoricamente, precisamente é o que faz praticamente. O feito de Moisés no conclave dos 70, quando daquele primeiro batismo de espírito, faz bem compreender que a proibição não vem dele, mas que o fosse porque o Senhor usou de sua inteligência para cultivar o que era a opinião do homem e não a graça de Deus. Mesmo, amigo, seu crime é posterior ao Cristo, porque ficou com Moisés e deixou o Cristo.
Moisés prometeu um Cristo, enquanto Cristo prometeu um Consolador. Quem lhe ordenou no sentido de desprezar o melhor ensino e benefício do medíocre? Mesmo quando quisesse ser contra Jesus porque não respeitou os ensinos da revelação? E terá de fato sido um mosaísta? Não teria feito de Moisés, assim como inúmeros fazem do Cristo, do Evangelho e da revelação, apenas pretexto para a defesa de sanhas imediatistas? O bolso, o estômago, o título nobiliárquico, o jacobinismo prático, os interesses inconfessáveis que costumamos alimentar na vida, enfim, a falta de respeito que votamos a nós mesmos, não terá sido isso, e não Moisés, o porquê do seu fracasso? O pobre irmão, sacerdote com vestes esfarrapadas, barbudo e sujíssimo, inclinou a cabeça e não mais falou. Ia retirar-se, mas quando começou a abrir brecha por entre a multidão, a veneranda o chamou dizendo: Eleazar, caro irmão, vem para junto de mim. Filho do céu, deixa o orgulho, deixa a prevenção contra o teu próximo, só o amor é lei salvadora. O homem parou e voltou para ela, seu rosto desfigurado e triste, e ela foi a ele, bondosa e leve como uma pluma, dizendo-lhe ao tempo que o abraçava: se for caso de perdão, perdoa. Se for o de penitência, penitencia-te. Para com Deus, Eleazar, ninguém conseguirá ser nem simples, nem orgulhoso, nem tolerante, nem perseguidor. Entre nós, porém, reine a mútua tolerância e o desejo de crescimento em pureza e em sabedoria. Não te chegues a mim. Vê, estou todo sujo de barro e bichos, disse o pobre sacerdote, procurando afastar-se dela. Ela apertou-o a si, enquanto lhe falou com carinho. Contra essa sujeira, amigo, antepõe o vigor do teu pensar, contanto que o faças com sincero desejo de reabilitação. Tudo conseguirás. Chegou o teu tempo de recuperação. Está vencido um ciclo de purgação. Ajude-me, então, balbuciou o homem, chorando copiosas lágrimas. A veneranda pôs-lhe as mãos sobre a cabeça e orou com todo o seu poder de alma educada nos caminhos do amor. E mais um irmão faltoso, naquela hora, recebeu a recompensa de ter considerado sobre seus próprios erros. Houve como que uma transfiguração em miniatura, e a veneranda, chamando a si um dos trabalhadores presentes, entregou-lhe o agradecido irmão. Ele se foi, sem poder dizer uma palavra. No seu semblante, todavia, estampada estava a imagem de gratidão. Depois de minutos, rumamos para nossos penates siderais, cada qual para o local que por turno ou devotamente, por necessidade ou dedicação, estivesse lhe servindo de país, de oficina, de motivo ascensional.